E aí pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Olá, tudo bom? Estão falando de onde aí? Deixa eu ajustar aqui a câmera porque ela está um pouquinho fora do foco. Estão me ouvindo bem aí? Fala Luiz, beleza? Recife. Bacana, pertinho da minha cidade natal. Jean de Cuiabá. Beleza. Para quem não me conhece ainda, Gilvan de Maceió. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Cerqueira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e passar aqui um pouquinho para deixar umas dicas para vocês de concurso público, a indicação um pouquinho da minha experiência, enfim, o que eu puder ajudar para vocês nessa caminhada que eu sei que é uma jornada bem longa. O pessoal deve estar terminando aí de estudar uma hora dessa. Na minha época de estudo também eu ia até mais ou menos 11h30, meia-noite. Pois é, analista, na verdade eu estava reorganizando minhas redes sociais. No final até vou deixar um contato para vocês de Instagram, Facebook, enfim, estou organizando as coisas aqui certinho para poder passar agora semanalmente com vocês. Engraçado, eu estava conversando essa semana com os colegas meus de trabalho que até pouco tempo também estavam estudando para concurso e o pessoal que está estudando para o INSS, a mania que a gente tem de usar o marca-texto para poder sair marcando tudo. Engraçado, a gente acaba, durante o processo de estudo, usando o marca-texto à torta e à direita, marcando às vezes uma página de ponta cabeça. E quando a gente vai ver, a gente acaba estudando e não construindo um material de fácil revisão lá na frente. Na época que eu comecei a estudar, eu senti uma necessidade de ter um bom material de revisão depois, até para poder consultar o que a gente precisa, que às vezes é um detalhe de uma questão, às vezes um tema de uma teoria que ficou ali em aberto. E eu usava o marca-texto à torta e direita, então quando eu voltava para estudar eu praticamente perdia mais uma hora e meia de estudo. E eu até comento isso com o pessoal. Hoje em dia o tempo que a gente tem para estudar é o nosso ativo mais precioso, então se a gente puder, no momento que está estudando e no momento que está ali trabalhando, seja no material em PDF, seja no material de consulta, a gente conseguir montar uma boa marcação no material, lá na frente a gente vai ter um material de consulta de fácil consulta, de fácil análise, e aí a partir do momento que a gente vai ver uma questãozinha ou rever a teoria, a gente consegue fazer uma revisão em um curto espaço de tempo, a gente não perde mais uma hora e meia para fazer uma revisão de novo. Então não tem sentido a gente sair marcando o tempo inteiro, usando marca-texto o tempo inteiro, porque não constrói um bom material. Eu trouxe aqui dois exemplos, pessoal, para mostrar para vocês como é que seria um erro, uma marcação ruim e uma marcação positiva. Deixa eu só ajustar aqui a câmera para ver se fica melhor para vocês. Estão conseguindo ver aí certinho, legal? Esse aqui seria um exemplo que eu trouxe até de um aluno de uma marcação muito extensa, o uso do marca-texto de forma excessiva, e que é lógico que o aluno ele compreende no momento que está estudando, mas ele não consegue identificar muitas vezes o que é necessário marcar e o que pode ser útil lá na frente no processo de revisão para você ter uma fácil consulta. Então perceba que o aluno ele tem o costume de marcar todo o parágrafo durante o processo de leitura, e lá na frente isso acaba dificultando. Muita gente até me pergunta, Diego, mas eu tenho um vício de usar o marca-texto, porque eu gosto de usar o marca-texto no processo de leitura, isso me ajuda na concentração. E é verdade, tem muita gente que se concentra melhor usando o marca-texto. Então o que é que eu indico? Se você só consegue se concentrar usando um lápis, usando um marca-texto no momento da leitura, em vez de usar o próprio marca-texto ou uma caneta colorida, no primeiro momento que está fazendo a leitura, usa um lápisinho para acompanhar o processo de leitura, faz a leitura, e a partir do momento que você identificar algo que é importante para fins de conteúdo, você pode usar o marca-texto. Deixa eu mostrar agora uma marcação que o aluno me mandou e eu fiz uma correção para ele,
e sintetiza bem o que é uma marcação eficiente. Tá legal aí? Estão conseguindo ver? Perceba que eu não fiz a marcação de todo o parágrafo de uma página, por exemplo. Eu só fiz a marcação de alguns itens que eu considerava importantes no meu processo de leitura e que eu posso levar para uma fim de revisão ou até mesmo para uma cobrança em prova. E é lógico que numa página, por exemplo, talvez você não sinta tanta necessidade, mas se você for expurgar, por exemplo, para uma leitura de um livro de 60, 70 páginas ou até mesmo de um material em PDF, você começa a perceber que em vez de você ter uma revisão aí que dura basicamente 40 minutos, 1 hora, tendo marcado tudo, você marcando só os pontos positivos, os pontos cruciais que você deve levar para a sua revisão, você consegue fazer sim uma boa revisão em 15, 20 minutos. Porque o grande lance da marcação eficiente é você nem marcar de mais e nem marcar de menos. Não adianta marcar só palavras, porque quando você for fazer a revisão, você não vai conseguir fazer a conexão do texto. Então é importante no processo de leitura você assimilar o conteúdo, mas aquela expressão, uma parte da redação que ela é de suma importância, aí sim você grifa. No caso, por exemplo, que eu coloquei aqui da quebra do sigilo bancário, eu coloquei somente pode ser terminadas por autoridades judiciárias e CPI. Isso facilita, inclusive, quando você for fazer a revisão, você consegue fazer a leitura do PDF só por essa parte. Você vai fazendo a leitura e vai fazendo as conexões. E aí no final você tem um encadeamento lógico que vai ajudar, inclusive, você fazer a revisão e depois fazer as questões. Uma outra coisa que o pessoal me pergunta muito, professor, mas eu marquei o PDF, marquei o livro e agora? As marcações elas não são imutáveis. É lógico que se você estudou a primeira vez, fez um processo de leitura, fez a marcação daquilo que entendia importante, foi fazer a questão e identificou que alguma questão tinha alguma cobrança que você não havia marcado antes, volta lá para o material teórico e faz uma observaçãozinha, faz a marcação. Se algo que você tinha marcado e depois lá na frente na sua revisão hoje já não é mais importante, você pode, não marca, deixa de marcar mais, já não marca, deixa separado, aquilo ali já é suficiente para o seu conhecimento. E mais, é possível também no seu material, até para agregar o processo de revisão, você fazer algumas observações de nota de borda, de rodapé, até para poder completar o conhecimento. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo aqui da questão da quebra do sigilo bancário das autoridades judiciárias e CPI. Então você pode botar lá assim, ver súmula, ver entendimento do STF, ou olhar artigo tal da Constituição, ou até mesmo fazer um esqueminha pequenininho com siglas, palavras que possam ajudar ali no seu processo. A ideia é você, no momento que está estudando, já construir um material de apoio para fazer uma revisão futura. Porque não adianta você fazer o estudo da teoria, determinar momentos que você vai fazer a revisão, mas na hora que for fazer a revisão você não tem um material eficiente. Você vai perder mais 1h30, mais 2 horas para poder rever todo o material. E, por exemplo, para a área fiscal são muitas matérias, para a área policial também, para a área de jurídica, idem. Então, se você for fazer revisão gastando 1h30, 1h40 para cada matéria e de cada ponto que você está estudando, provavelmente você vai se embolar aí no volume de revisões, no volume de teoria que você está estudando. O ponto principal da marcação eficiente é construir, durante o seu processo de estudo, um material que lhe permita fazer uma boa revisão lá na frente. Essa é a ideia básica. Lógico que isso é mutável, você pode ir adicionando alguns itens que você compreende, algumas questões de prova que você errou, você vai colocar uma observaçãozinha, olhar questão 33, tal, e volta lá toda vez que você está fazendo a revisão da teoria, você já vai ter um foco direcionado para aquela questão, e relembra a questão que você errou naquele primeiro momento. Beleza? Eu estou voltando ao Periscope hoje, quero passar aqui com mais rotina para poder deixar outras dicas de concurso público, deixar dicas de estudo, como elaborar um bom ciclo, planejamento, enfim, poder ajudar ao máximo vocês nessa caminhada. Eu abri alguns canais de comunicação para a gente poder ir batendo papo, tirar dúvida. Por exemplo, se alguém quiser mandar uma sugestão, mandar uma crítica, pode mandar para o meu e-mail direto. Eu sou coach do Estratégia Concursos, vou estar 100% à disposição de vocês para ajudar. Então pode encaminhar um e-mail para mim, diegocerqueira@estrategiaconcursos.com.br, ou pode me achar também lá no Instagram, que é o coach Diego Cerqueira,
E no Facebook a mesma coisa, Coach Diego Cerqueira. Beleza? Um abraço para vocês então, tá bom?